Olá, gente, muito bom dia. Hoje, domingo, dia 1º de fevereiro, e o ano está correndo velozmente, né? E nós estamos aqui animados com todo esse movimento que Deus tem feito na nossa vida, nos tirando de um lugar, colocando-nos em outros, fazendo conexões fantásticas. E já começamos o ano com acontecimentos extraordinários, com conexões esplêndidas. E isso nós devemos a essa orquestração de Deus nos nossos relacionamentos, né? Deus é maravilhoso. Gente, eu desejo um bom dia a todos. Estamos começando o programa de hoje com alegria, focados no texto de Tiago, capítulo 1. Nós terminamos aí semana passada no versículo 15. E hoje vamos iniciar no versículo 16 do capítulo 1 de Tiago. Antes, quero saudar a minha querida amiga, a irmã Lódia Nogueira, minha irmã querida. Salve, salve. Coraçãozinho. Bispo, é uma alegria estarmos aqui, viu? Para mais um dia de lutas, aflições, não, mas para mais um dia de vitória, em nome de Jesus. Sim. Nós somos combatentes na vida, né? Sim. Na vida a gente está numa guerra constante, em desafios constantes. E superações constantes. Quando o Tiago escreve aqui no primeiro capítulo que nós falamos na semana passada, ele fala sobre isso, lutas e aflições. Faz parte, né? Do destino da vida de todos nós. A existência é assim, né? Meu Deus, é aquilo que você sempre diz, né? O estica, o encolhe, esquenta, esfria, vai em cima, vai embaixo. Mas ele fala também que temos que olhar... Rosa, né? Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. E ele fala que nós somos pessoas movidas a superar, né? E ele fala que quem supera é chamado de felizardo, né? Felizardos. Nesse texto do Guimarães Rosa, ele diz assim, o que a vida requer de nós é coragem. Coragem. É interessante, Lloyd, porque eu estava pensando numa fala do Charles Darwin, que ele diz que nessa luta da existência, o animal que vence não é o mais forte, não é o mais poderoso, é o que se adapta. Né? É esse que supera. O animal que supera é o animal que sai preservado, né? Evolui. Essa fala dele me remete à própria aflição que a vida vai produzindo, né? Ou a gente evolui, ou a gente é sucumbido. Isso. Né? É isso. Porque assim, viver não é uma tarefa muito fácil. Não. Né? E viver bem é uma tarefa ainda mais desafiadora. Você tem que superar coisas que elas estão dentro de nós civilizatoriamente, né? Presente na nossa existência. A gente herda não pela transferência genética, mas pela transferência geracional, comportamentos herdados do bisavô, do avô, da mãe, do pai. E isso faz com que a gente fique repetindo ciclos, né? Não mude, porque a gente aprendeu aquele jeito. E um jeito, às vezes, muito inflamatório de viver, que se a gente não negociar esse jeito, não mudar o jeito de encarar as coisas, a gente não vai para frente, não evolui, né? Perfeito. E quando é a física quântica, né, que fala que a verdade está no olhar daquele que observa. Sim, né? Quer dizer, de acordo com aquilo que eu vivi, isso é verdade para mim. Né? Então, quando o Tiago diz assim, que nós somos felizardos, quando nós trazemos para a nossa vida, para o dia a dia, a superação, ele fala, somos felizardos. Sim, né? Verdade. Perfeito. Bom, nós estamos aqui no versículo 16, né, Lloyd? Sim. Versículo 16. E vamos lá. Portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo o que recebemos que é bom e perfeito só pode vir diretamente do Pai das Luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós,
coroa de sua admirável criação. Meu Deus, que coisa linda, que texto fantástico, né? Gente, o nosso relacionamento com o Pai das Luzes bane toda a escuridão da vida. A vida vai se tornando mais límpida, né? Vai se tornando mais clara e podemos ver com toda clareza aquilo que está acontecendo ao nosso redor, não é? Sem o medo daquilo que surpreende, sem fantasmas, sem assombros. E isso faz com que a vida corra com mais segurança, porque todo movimento de Deus vai trazer para nós tudo que é perfeito, tudo que é bom. Atrás de cada episódio tem uma verdade que precisa ser contemplada pelos olhos do Pai das Luzes. Porque aquela sombra circunstancial e momentânea, ela muitas vezes está escondendo uma verdade por trás dela que é magnífica. E às vezes sou impedido de ter acesso a ela porque me assombro com esta escuridão produzida pela sombra dos episódios, e eu acabo me distanciando da possibilidade de viver aquilo que Deus tem preparado para mim. Então tem que ter tranquilidade, tem que ter serenidade na caminhada. Em Deus existe plena firmeza, nele não há instabilidade. Cara, isso aqui para mim é uma pérola que precisa ser muito bem trabalhada, né? Porque imagina você que todo relacionamento de um homem com Deus, sem interferência, sem os cobradores de impostos, né? Sem os cobradores de pedágio, quando eu estabeleço um relacionamento pessoal com Deus, nessa relação haverá sempre estabilidade e firmeza. Não haverá instabilidade. A instabilidade estará diretamente proporcional à relação com o que eu lido com o que é meramente humano. Isso. Mas quando eu percebo o divino, né, movendo a minha vida, e eu movido por esse movimento do sagrado na minha vida, cara, a vida ganha outro sentido, porque a estabilidade, firmeza no movimento de Deus clareza, na nossa vida. Né? Né? Transparência. Quando fala aqui essa firmeza, a luz proporciona isso, né? Eu andar nessa luz, nessa mensagem que traz na minha mente a consciência, que tira de mim o meu melhor, que me faz caminhar, né? Em verdade, em justiça de Deus, né? Isso me traz o quê? Estabilidade, caminhada, né? Eu sei onde eu estou pisando, porque existe aquela luz. Que luz é essa? Que fala essa luz, essa palavra, essa mensagem, né? Que traz essa firmeza. Aí ele fala, em Deus existe firmeza, luz. Firmeza, luz. Aí, não existe instabilidade, sombra, dúvida, medo, intranquilidade, né? Desafios, inconstância, inseguranças, porque a instabilidade é tudo aquilo que eu considero que eu não saio desse lugar, tenho medo, não me sinto seguro, estou numa zona desconfortável, né? A falta de clareza, a falta de estar aqui seguro em Deus, né? E esse povo aqui que estava agora vivendo nesse momento de intranquilidade, momento de que não estava tão claro, eu saio ou não saio, eu vou ou não vou, eu fico aqui nessa fé, eu me deixo ser perseguido dessa maneira, o que eu faço? Né? E quando o Tiago escreve para esse povo, aqui esse povo que estava em perseguição, né? O povo da diáspora, né? Da dúvida, do meio do caminho, quando ele diz assim, ele traz aqui maravilhosamente, ele deixa bem claro, em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Vão em frente. Sim, é porque assim, o movimento de Deus na nossa vida, nesse movimento, ele nos trouxe a vida, nos trouxe para a vida, né? Esse acraseado, né? O acraseado. Ele nos trouxe para a vida. Para a vida. Isso quer dizer que a gente saiu daquela existência aflitiva, aquela existência ocupada demais para tamponar os vazios,
quando ele nos tira dessa condição da existência aflitiva e nos coloca na vida, né? Porque ele nos trouxe a vida. Sim. Por meio da palavra da verdade. A palavra da verdade, ela aumenta a nossa capacidade de suportar a própria verdade da vida. Porque cada um é capaz de ter acesso a uma verdade que lhe é capaz de suportar. Uma verdade que é capaz de suportar. Não é a verdade, é a verdade que eu sou capaz de suportar. Esse é o movimento comum na existência. A minha verdade é a verdade que eu posso suportar. Mas a verdade, digamos com V maiúsculo, né? Essa verdade sobre as coisas, ela nos foi trazida pela palavra da verdade. A palavra da verdade não é um texto literário, né? A palavra da verdade não é uma palavra que a literatura me fornece. A palavra da verdade tem um nome. E o nome dessa palavra da verdade é Jesus. É o verbo que me conecta. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 1, que agora ele nos fala pelo Filho, outrora Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, né? De muitas maneiras. Agora ele nos fala pelo Filho. O Filho é a palavra encarnada. Amém. E é por meio dessa palavra que a vida chegou até nós. Então, compreender a vida a partir desta palavra revelada é encarar a vida sobre outra perspectiva. Ao nascermos de novo, isso se nós nascemos de novo, ao nascermos de novo, nós nascemos numa outra padronagem. Nós nascemos na dimensão do Filho. Nós nascemos na dimensão do Filho de Deus. Então, nossa perspectiva não é mais pelo o olhar aflitivo de uma existência conturbada. Agora nós temos clareza, porque desta feita nós somos novas criaturas, nova criação. O processo de percepção das coisas é alterado. Uau. Porque eu não vejo mais aquilo que se apresenta. Eu enxergo além daquilo que se apresenta. Eu olho com uma perspectiva muito mais sofisticada que a perspectiva do Filho de Deus. Uau. Sim, a perspectiva do Filho de Deus é uma perspectiva extraordinária. Eu sempre me lembro, quando eu falo do olhar de Cristo, porque recebemos sua mente, né? Porque o que governa o olhar é a mente, né? O olho captura imagens, né? É a mente que é transformada. Então, eu vejo aquele cortejo fúnebre de uma mulher saindo da cidade de Naim para sepultar seu filho. Ele olha e, ao invés de chorar como todo mundo está chorando, a perspectiva dele enxerga a vida naquele menino morto que está sobre o esquife, né? E o chama à vida. Então, o olhar dele é o olhar de uma verdade que estava escondida dentro daquele episódio fúnebre. Ele vê a vida no lugar da morte. Se nós nascemos de novo, o nosso olhar precisa ser mais apurado, mais sofisticado. A gente não pode se afligir só pelas coisas que está vendo. Haverá sempre muitas oportunidades diante das tempestades. Muitas oportunidades. Se eu trabalhei bem no meu dique de contenção, se eu trabalhei bem na minha barragem, eu vou ter um açude fantástico. Eu não preciso ter a tempestade como uma tragédia. Eu posso ter o meu tanque lotado de água. Eu posso abastecer o meu gado, eu posso criar o meu peixe a partir da tempestade que cai. Então, aquilo que alguns chamam de tragédia, outros vão chamar de grandes oportunidades. Perfeito. Então, essa palavra da verdade que me gerou, ela vai ampliar minha capacidade de suportar. Então, ao ter essa capacidade de suportar, meus níveis se ampliam, meus horizontes se abrem. Então, essa operação do Evangelho na minha vida, por meio da palavra da verdade,
produz na minha vida uma qualidade muito superior àquela existência cheia de aflições. Uma nova estrutura agora, Uma nova estrutura. Sim, porque ele nos repara estruturalmente. Realmente. Lembra quando ele disse para a mulher, mulher, não chores. Sim. Né? Sim. Antes dele levantar aquele menino, ele disse, não chores. Então, Sim. uma estrutura está sendo, né, Aham. mudada, Sim. transformada. Exatamente. Não chores mais. O Evangelho opera em nós estruturalmente. Estruturalmente. Se a gente não estiver atento para essa verdade simples, nascer de novo é uma mudança estrutural. Na minha cultura, na minha capacidade de organizar as coisas, o Evangelho vai estabelecer as prioridades da minha vida, as essencialidades dela. Sim. Né? Então, o meu olhar vai sendo ampliado. Porque você lembra da neve que cai, né? A neve que cai. Se eu for a um lugar que estiver nevando, você me pedir para definir a neve, eu vou dizer neve, esse gelinho que cai e se acumula e fica tudo branquinho, né? Branquinho. Mas se você perguntar a um esquimó, ele vai te dizer 100 tipos de neve diferentes. Porque ele está focado estruturalmente na cultura da neve. Né? Então, ele pode ver a sua capacidade de percepção é muito mais ampliada. Eu, quando era menino, gostava dos filmes de Bang Bang e, comumente, o batedor da equipe que ia acompanhando o exército era um indígena. E ele colocava o ouvido no chão e dizia para o comandante daquela tropa, olha, está vindo na nossa direção 20 cavalos, dos quais 15 estão montados por homens e 5 vêm trazendo equipamentos. Ele não era adivinho. É que ele era tão sensível a tudo que está acontecendo naquele lugar que, ao colocar o seu ouvido no chão, ele consegue perceber aquele pequeno terremoto do trote do cavalo e pode definir os que estão com montarias de soldados, os que estão levando cargas, os que estão sem carga nenhuma. Ele é capaz de decifrar. Por quê? Porque estruturalmente ele está sensível àquele lugar. Quando Cristo muda essa nossa estrutura pela palavra da verdade, nós somos capazes de disputar coisas, de ver coisas que uma pessoa que não teve essa mudança estrutural não é capaz de perceber. Isso vai deixando a vida mais leve. Então, nascer de novo é muito mais profundo do que tomar um banho numa água ou do que participar de uma associação religiosa. É uma imersão na natureza dele. Quando Paulo vai definir batismo também, ele tem uma expressão que nós fomos batizados em Cristo. Né? Nós fomos imersos em Cristo. Digamos assim que na doutrina dos batismos, que o texto dos Hebreus diz, né, batismos, nós temos essa classificação do batismo em Cristo, da imersão nele. Então, prestemos atenção que, ao sermos imersos nele, nós assumimos a característica dele. Temos o cheiro dele, temos o olhar dele, temos uma nova natureza operando em nós. Somos como uma esponja, né? Sim, absorvendo tudo. Sim. Que bênção. Nós fomos gerados por essa divina semente. Amém. Né? O divino sêmen. O divino sêmen. E ao sermos fecundados pelo divino sêmen, a natureza desse sêmen, a natureza dessa semente, ela passa agora a fazer parte da nossa estrutura, né? Uau! Eu estava vendo um videozinho de um agricultor que ele estava explicando como é que as verduras, por exemplo, né? Que elas são regadas com agrotóxico, que vão proteger contra os insetos. Ele diz, você tira essa verdura para comer, você lava, deixa de molho,
mas o agrotóxico está lá, porque o agrotóxico não está na periferia da planta, ele entra na estrutura da planta, e você vai lavar, você vai esfregar e não vai sair, porque ele vai descer para as estruturas, vai penetrar as artérias daquela verdura, nas nervuras dela, e aí não adianta botar de molho, não adianta lavar, e é por isso que hoje nós temos um fenômeno catastrófico aí, né? Uma cientista, ela estava examinando cadáveres, né? E ela estava falando da dificuldade da decomposição dos cadáveres modernos, porque se encontra na estrutura do físico desse cadáver, se encontra materiais sintéticos, como plástico, derivados de petróleo, o agrotóxico, e toda essa artificialidade faz com que a decomposição tenha muito maior dificuldade. Se enterrar um saco plástico, daqui a 100 anos ele está lá, não está decomposto. Então, o corpo humano, por causa da estruturação desses materiais sintéticos indo direto para a planta, nós estamos comendo esse material sintético, essa química, que vai agora fazer parte do meu corpo. Está dentro de mim. Até do DNA. Até do DNA. É. Eu fiz uma dieta alguns anos atrás com um naturista e ele dizia, o peixe que você come precisa ter muito cuidado, talvez o do alto mar, porque os criados no lago, eles estão cheios de mercúrio, porque a ração está cheia de mercúrio. Então, você está botando mercúrio. O frango precisa ser o caipira, porque o frango come a ração que está cheia de alimento sintético e esse alimento sintético entra na tua corrente sanguínea, né? Então, assim, para tu ter uma ideia da complexidade da estruturação. Quando se fala do preconceito estrutural, está falando do preconceito que não está na superfície do tratamento, está na estrutura social. Como essa estrutura está montada no seu DNA, na sua base fundante. Sim. Então, tudo que se fala de estrutura está se falando além da aparência. Está falando como é que esse organismo está afetado pela estruturação das coisas, né? E quando o Tiago apresenta esta carta, colocando uma estrutura divina, né? Essa estrutura, ele colocando como se deve caminhar dentro dessa nova estrutura que é o Evangelho, né? Ele traz para a gente viver em novidade de vida, né? Em novidade de dias. Né? Ou o Evangelho vai mudar nossa estrutura, Lloyd, ou nós vamos viver como bons religiosos. Meu Deus. O Evangelho tem que entrar na nossa estrutura. Ele tem que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de perceber, a nossa maneira de interpretar o movimento da vida. Se o Evangelho ele não entra em nós, mudando nossa estrutura, ele não operou a sua função principal, que é mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, e essa imersão em Cristo pode até nem ter acontecido. Eu fui imerso na água, mas não fui imerso em Cristo. Eu não estou aqui criando uma polêmica, mas eu estou te dizendo que o Evangelho atua em nós estruturalmente. Ele vai mudar a nossa essência, ele vai lá operar a nova criação. Não é como um remendo de pano novo num tecido velho. Não é assim que o Evangelho opera, me remendando, né? Colocando um remendo novo, de um tecido novo num pano velho. Reformando. É transformando. O Evangelho não reforma, o Evangelho transforma, muda a forma, muda a natureza, muda a estrutura. Se essa operação não é feita na minha vida, eu vou viver com sotaques de nova criatura, mas na essência
de uma velha criatura. Oh, meu Deus. Isso é sério. Muito sério. É sério. Eu não estou complicando nada, eu estou só facilitando o nosso olhar e a nossa percepção. Uhum. Quando o salmista ora dizendo, Senhor, derrama luz nas nossas trevas, né? Há tanta escuridão em nós, Lloyd, tanto lugar que o Evangelho precisa iluminar, porque olhar a vida a partir dessas escuridões é muito sofredor. Muita gente sofrendo porque suas lentes estão escurecidas, né? Embaçadas, vencidas, opacas completamente. Isso né? mesmo. E o Evangelho tem que iluminar as cavernas mais profundas da nossa alma. E ele faz isso. Essa é a operação transformadora dele. Amém. O Evangelho não conforma, o Evangelho não deforma, o Evangelho transforma a vida de um ser humano. Vamos tomar um café, querida? Vamos lá. E a gente volta já já. Lloyd, ainda aqui no versículo 18, quando o Tiago diz que sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação, o que o homem representa em todo esse cenário é de uma importância tão grande, porque só lembrando que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus, quando cria o homem, ele cria o homem para uma identificação na natureza dele. E a queda, ela trouxe consequências drásticas para essa identificação. Quando, lá no Éden, o silêncio do Éden está interrompido por uma pergunta daquele que sabe tudo, daquele que vê tudo, quando ele pergunta a Adão, perdão, Adão, onde estás? A pergunta também vale, Adão, onde estás? Porque não era um Adão geográfico que estava perdido, era essa antropografia dele que agora está perdida dele. Então, Deus procura um Adão numa pergunta, como é que tu estás agora, né? Qual é a condição que você assumiu? Você se perdeu dessa grande alegria da minha criação. A redenção, ela vai reparar isso, é por isso que a mudança de Cristo em nós precisa ser estrutural, porque o que acontece quando essa estruturação é feita é que a redenção se completa em nós. E repetindo pela milésima vez, ou pelo menos pela enésima vez, eu digo que redenção tem como raiz a palavra Éden, Éden, ação, esse movimento de volta para o Éden. Cristo veio reparar essa perda, esse borrão no DNA da natureza humana, nos levando de volta ao Éden. Muitas vezes a saída é o movimento de volta? É o movimento de volta, a saída é o caminho de volta. Voltando-nos a Cristo, temos essa relação reparada. Nós temos a originalidade do Adão. Cristo foi, na verdade, essa reparação que ele faz no vírus da natureza humana, né? E o programa original é reinstalado. Então, esse movimento de reparação nos devolve a condição do Éden, onde nós nos tornamos novamente essa coroa de sua admirável criação. Essa condição original. Essa condição original. Porque Cristo é o grande programa original, né? Entrou o vírus ali no Éden, Adão é expulso de lá porque o vírus contaminou a natureza humana, e agora o que Jesus faz é uma reparação, instalando na natureza humana o programa original, aquilo que nascemos para ser, não é? E essa grande pergunta que o Senhor faz lá no Éden, que essa pergunta que todo homem deve fazer a si, né? Em que momento eu estou? Em que condição? De onde eu me perdi, né? Onde eu me perdi, né? Quando ele fala lá no livro de Apocalipse,
aquela igreja que ele diz, olha, o que eu acho em você é isso aqui, você está perdida. Sim. Aí vem a condição, você perdeu o seu primeiro amor. Sim, volta. O que eu perdi nessa caminhada? Será Sim. que eu sei? Será que nós realmente sabemos, discernimos, percebemos o que perdemos nessa caminhada? Sim. Para dar lugar a essa reparação? Sim. Não é um próprio estímulo do Evangelho que a gente examine o próprio interior? Né? Paulo instruindo a igreja de Corinto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, reticência. Essa é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e nem poucos que estão morrendo, né? Dormindo, morrendo. Por que está ficando fraco, doente e morrendo? É falta de autoexame. Pelo menos 2 vezes, muito pontualmente, você vai ver Paulo dizendo, não só nesse texto, mas no outro também, examine-se para ver se você ainda está no Evangelho. Examine-se, olhe para dentro de você. Esse autoexame vai fazer com que a gente esteja pronto para as reparações necessárias. Porque lembra que Jesus diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes, na tarefa de ganhar o mundo inteiro, e nessa tarefa todos nós, de certa forma, estamos, e o problema não é ganhar o mundo inteiro, o problema está em, enquanto eu ganho o mundo inteiro, eu não perco a minha alma. É que eu não me perca de mim. Né? Alma não é psique, não é a minha estrutura psíquica, é que eu não me perca de mim. É que eu não vá perdendo essa minha essência. Porque na tarefa de ganhar o mundo inteiro, às vezes a gente se distrai muito com o objeto da conquista. Sim, foi o que aconteceu no Éden, né? Ganhando o mundo inteiro. Qual era o mundo inteiro daquele momento? Né? Qual é a proposta? Eu perco isso para ganhar o que exatamente? Exatamente. Né? Eu perco aquilo que é tão fundamental, tão importante para a minha vida, mas para ganhar o que realmente? Sim, é verdade. Assim, toda atividade empreendedora é muito desafiadora. E é preciso ter muito cuidado, né? Principalmente no ritmo capitalista que a vida ganhou, onde tudo vira objeto de varejo, né? Até os sentimentos estão virando né, objeto de varejo. Né? O amor é objeto de varejo, né? O respeito é objeto de varejo, tudo tem virado objeto de varejo. E nesse movimento, e a gente está dentro dessa cultura, nós somos deste mundo, né? Mas nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Domingo pela manhã, no dia daqui, teve um texto que me saltou muito forte, né? Que é um texto de João, numa das epístolas dele, que ele diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. O mundo é um sistema. O mundo é um sistema. Amar o sistema é me perder dele. Amar as coisas do sistema é me perder dele. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. O meu reino não é deste mundo, dizia Jesus. O problema é quando eu estou completamente integrado a este mundo, não é? Flertando com a minha espiritualidade. Não é? Sabatizando minha espiritualidade. Eu vivo minha espiritualidade plena no domingo, vivo minha espiritualidade plena no sábado, né? Então eu vou me perdendo de mim, vou me distanciando de mim de tal maneira que quando eu me procuro, eu estou como Adão, vestindo uma folhinha de parreira para me esconder da nudez astuta que eu me encontro naquele momento, né? É severo, né, comadre? Severo. Viver o sistema que o casal, Adão e Eva, escolheu viver, né, dentro daquele Éden. Sim. Né, o sistema. Esconder a sua espiritualidade em uma folhinha, né, de barreira, eu vou te contar, viu?
muitas vezes escolheu, então, querer ampliar a minha espiritualidade. Sim. Né? Muitas vezes a gente faz isso. Estamos usando roupinhas. Eu quero ampliar minha espiritualidade, vou procurar também outros meios. Outras né? roupinhas. Outras roupinhas para ampliar, e eu estou dizendo que eu estou ampliando, estou ali, é aquilo que o homem faz para ele, não é a espiritualidade, não é a palavra, não é a mensagem. Não. Tem muitas coisas aí que estão criando hoje, muitos modelos de, estou aqui por esse meio, né, ampliando a minha espiritualidade. São tantos movimentos que a vida tem apresentado ultimamente, chamando de espiritualidade. Né? Chamando verdade. de espiritualidade. Não é grupos com pessoas ricas, sabe? Movimentos de muito dinheiro envolvido e dizendo, eu estou ampliando a minha espiritualidade por este caminho. Sim. Lloyd, esse é um movimento que a gente vê acontecer. Não é uma crítica a alguém, é uma crítica a um movimento que se adota na vida. Eu me lembro que Paulo nos dá um segredo sobre Moisés, que lá na Antiga Aliança não aparece. Moisés usava um véu, a princípio para não ofuscar os olhos de quem olhava para ele, porque havia uma glória nascente nele, um fulgor, e ele usava o véu para que os olhos de quem o olhassem não fossem ofuscados, ok? Mas Paulo vai dizer que houve um momento em que Moisés continuava usando o véu, agora não mais para esconder o brilho, mas para esconder a glória que desvanecia. Ou seja, já não havia mais brilho, mas Moisés usava o véu para esconder o seu fracasso no seu caminho de espiritualidade. É aí que ele diz que se Moisés tivesse se voltado para o espelho da palavra, ok? Ele teria se corrigido. É nesse texto que diz, onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Liberdade de quê? A liberdade de você voltar a ser exatamente a imagem e semelhança de Deus. Voltar à origem. Voltar à origem. Então, é no espelho da palavra, é nessa reflexão honesta com minha imagem, que agora deveria estar mais nítida, mas ela está opaca, é aqui que eu tenho a possibilidade de lavar a minha face com a água pura da bacia de bronze, que era essa a finalidade do sacerdote, né? Lavar as mãos ali diante daquela bacia, que era feita dos espelhos das mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, há uma água que lava, que purifica, e essa é a proposta que os apóstolos traziam para que a gente voltasse desse lugar perdido, né? Você vê Israel perdido na Babilônia, e Jeremias escreve o que você citou ainda há pouco, né? A saída é o caminho de volta. Meça bem a estrada, né? Examine bem a estrada, meça os passos, examine bem, porque a saída é o caminho de volta. Volta, Israel. Volta. O caminho de volta para nós, muitas vezes, é o que precisamos fazer, né? Vamos lá, então, avançando aí? Versículo 19. Amigos, nunca se esqueçam, aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então, livrem-se de todo comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois Ele dirige o cenário. Ele o faz com sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Muito bem, muito bem. Tem um script de Deus. Tem um script. Tem uma maneira certa de fazer as coisas, né? Tem um diretor, né? Sim, sim. Bom, vamos lá, considerar o versículo 19, né? Amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. Esse texto é um texto muito adequado
para a gente estar falando dessa sociedade ansiosa, né? Que a gente sempre flagra, pessoas que estão prontas para falar e tardias em ouvir. Esse retardamento, assim, eu vou dar um toque pessoal nesse texto. Eu diria assim, aprendam a escutar primeiro e a falar depois. Porque quem amplia a sua escuta, não escuta só o que o outro está dizendo. Normalmente, quem ouve para dar resposta. Mas quem ouve para compreender. Então, quando eu me disponho a escutar o outro, eu às vezes nem preciso falar. Porque a resposta está justamente na escuta. Numa escuta mais apurada. Meu avô dizia que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Sinal de que a gente tem que amplificar a maneira com que escuta o que está sendo dito e o que não está sendo dito, e fale menos. Salomão dizia que quem cala sua boca conserva sua alma. Então, é preciso que nossas escutas sejam mais apuradas para a gente não se precipitar nas conclusões. Apure sua escuta e você vai ter conclusões mais sábias, mais profundas, mais compreensíveis. Mas eu vejo em roda de conversa, por exemplo, né, pessoas que estão sempre atropelando, assumindo a tutela da fala. Nada funciona sem a fala dessa pessoa, ela está sempre querendo professorar. Não passa, às vezes, de uma palestrinha, né? A palestrinha, eu quero dar uma palestrinha, eu quero dar palestrinha. E não é muito bem o que a gente fala, mas o que a gente escuta. Então, é preciso que esse nível de atenção aumente, que a gente seja muito preciso na hora de se fazer escuta daquilo que está sendo dito. Você deve ter tido essa experiência, que ela é comum, ela está na mesa. Tu está falando uma coisa que você acha que tem importância, né? E o outro está esperando só você respirar. A pausa para poder entrar. Sim. Espera a pausa para tomar a fala de volta. Eu já fui assim. Sim. É a necessidade o que eu estou falando é mais importante. Não, você vê isso nas redes sociais, a gente estava comentando antes de começar o programa, nas redes sociais, como você coloca, às vezes, um conteúdo importante para um grupo determinado e a primeira mensagem que vem depois do grupo não é uma consideração à mensagem que você deixou. É um bom dia, é uma formiguinha dando bom dia, não é? É uma foto de um pássaro voando, dizendo estou indo, alguma coisa assim. E aquela mensagem se vai. Se vai, desconsidera-se. A necessidade de que eu venho trazer a notícia, eu venho trazer a notícia, eu venho trazer a notícia. Eu diria que até o fofoqueiro, se a gente quiser tirar bom proveito dele, é só você dar uma notícia que ele vai espalhar. Ele não é capaz nem de ouvir a mensagem fake news, né? A mensagem falsa, ele quer divulgar. E divulga sem reflexão. Porque quer falar, há uma aflição interna, né? Isso está aumentando cada vez mais. Está aumentando. Cada vez mais, Sim, né? porque cada vez mais tem menos gente interessada nas falas profundas. E eu percebo, bispo, que muitas vezes o conteúdo ou o assunto não se desenvolve quando nós não deixamos aquela pessoa falar ou colocar, não se esvazia. Sim, né? sim. Às vezes não se esvazia. E saímos daquele lugar com as mesmas dúvidas ou piores. Né? Ou muitas vezes a gente não chega a conclusão nenhuma, porque não há um esvaziamento né, daquela fala, daquele assunto. Né? Não tem aprofundamento. Não tem aprofundamento. Lógico, nós entramos numa era assim, extremamente perigosa, que é essa era da internet, em que o conhecimento ele está ficando cada vez mais escasso. Você tem informação, mas conhecimento não.
porque não tem aprofundamento. Então, essa razoridade que a sociedade encontra nos meios de comunicação está passando para as relações interpessoais. Então, eu dou uma notícia, eu quero dar notícia, eu quero dar notícia. É essa aflição, essa compulsão, né, das informações rasas que não geram aprofundamento, porque não gera conhecimento. É recorte. Né? É recorte. É isso aí. É a era do recorte. Ninguém lê um livro, ninguém lê, eu estou exagerando, mas não se lê o livro, a gente vai às resenhas, economiza caminhos. Não é? E se a gente bobear, esse comportamento que era retido às redes sociais estão passando pelas redes de relacionamentos interpessoais. Sim. Conversas rasas. Sim. Né? Profundamente envolvidos com coisas rasas. Olha o que eu estou falando, né? O paradoxo. Profundamente envolvidos com coisas rasas. Porque tem se evitado o conhecimento. Agora é a informação. A era da informação. Cada vez mais as pessoas estão mais rasas. Porque a velocidade e a quantidade de informação é tão grande que haja cérebro para computar tudo isso. Né? Você vai entrar numa conversa, não tem aprofundamento. As pessoas estão evitando o aprofundamento. Estava comentando com o Diogo ainda há pouco que a gente teve uma postagem que deu mais de 1 milhão de visualizações. A postagem virou meme. Ou seja, aquilo que é de profundo é pouco assistido. As pessoas estão sem paciência. Você vê pela própria medição de curtidas. Hoje, a gente postava mensagem de 5 minutos que explodia. Hoje, as de 30 segundos, elas também estão ficando banais. Porque nem 30 segundos as pessoas estão se dando a assistir. Então, que profundidade você pode ir em 30 segundos? Mas ainda assim, já está caindo. Antigamente era 5 minutos, depois passou para 1 minuto, agora 30 segundos, que é o tempo de uma propaganda de TV, né? Fruto desse homem ansioso, né? É. Desse ser humano ansioso, Uhum. que está movido à pressa, Sim. ao amanhã, vamos fazer logo, é urgência, né? Uhum. Então, ele diz, amigos, não se esqueçam, aprendam a ouvir primeiro e a falar depois, não atropelar. Ouça, esteja a escuta atenta, né, para aprender, para que aquilo faça realmente dentro de você, para que haja uma mudança de comportamento. Uhum, essa minha escuta atenta, ela me traz o que? Um resultado no meu comportamento. Porque eu compreendi. Que eu compreendi. Essa escuta sem compreensão, ela estabelece julgamentos. Uhum. Porque olha o que está associado a essa coisa da escuta. E não deixem que a ira tome o controle. Bom, está no mesmo contexto. Uhum. Nós estamos dando um ponto final. É a continuidade do texto. É, continuidade do texto. Porque muitas das nossas iras, elas brotam da falta de compreensão. Eu não compreendo, me sinto ofendido, e a ira toma conta. E ele diz, não deixe que a ira tome conta. Uhum. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então, livrem-se de todo comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada, não fiquem inventando história. Submetam-se ao script de Deus, pois ele dirige o cenário. Ele faz com que a palavra, né? Ele faz com que sua palavra, cujo final feliz é trazer a salvação. E tem finalidade. O script de Deus não é um script de improviso. E quem não tem paciência na escuta está sempre improvisando, tomando atitudes improvisadas, inesperadas. Não é? Está sempre ali, sem pavio, né? Uhum.
Eu me lembro uma vez Irando-se. que alguém disse assim, você tem o pavio curto. E eu disse, e meu pai que não tem pavio? E eu tive que trabalhar o meu pavio curto. Porque, Lloyd, muitas vezes as coisas que a gente está escutando não tem a ver com a gente. Tem a ver com a própria insuficiência, com a própria tristeza, com o próprio desconforto de quem está falando. E às vezes a gente toma como uma ofensa, como se o problema... Você. Ok? Eu vejo discussões em casa, né? Você vê uma pessoa que está ali mal enjambrada, mal-humorada, e o outro preocupado, sou eu o problema, né? É comigo, é comigo, é comigo. O que eu fiz para você estar tão calado? O que eu fiz para você estar tão fechado? O que eu fiz que você não está correspondendo? O que eu fiz? Toma para si uma culpa que nem sempre ou quase nunca tem. É uma questão do outro. Se você parasse para fazer uma escuta, você ia ver que o problema não é você, o problema é o mal-estar do outro, né? Muitas vezes a gente vai parar para fazer essa observação, né? Colocar esses sentidos para trabalhar, né? A escuta, o olhar, a percepção e tal. Muitas vezes a gente faz tarde demais. Aí acabou que tudo já tomou uma proporção maior que eu não posso resolver mais. Por quê? Porque a minha escuta não foi atenta, eu não soube filtrar as coisas, eu não tenho mais como reparar. Né? Por quê? Porque eu não tive essa instrução. Muitas vezes agora que eu estou ganhando essa instrução, estou tendo a oportunidade de aprender junto com pessoas que estão andando mais à frente que eu, e quando eu olho para ali, eu digo, meu Deus, olha o que eu perdi por não ter tratado isso. Olha o que eu perdi por não entender, não ouvir, não perceber. Olha o que eu perdi. Mas aí eu vou para um outro lugar, né? Aí é a pergunta de Deus a Adão. Onde tu estás? Qual é a tua situação nesse momento? Se perdeu de você, né? Você perdeu alguma coisa, mas ainda dá tempo? Aí eu vou voltar para esse Éden, esse lugar que vai me estruturar de verdade, vai me levar para uma estrutura em que eu vou me colocar, me posicionar. Digo, eu já perdi isso, mas daqui para frente eu ainda tenho, né, coisas a reestruturar em minha vida. É o lugar da conversa. Lloyd, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Hoje, dia 1º de fevereiro, é um dia muito precioso para nós, porque todo mês, no primeiro domingo, nós temos uma celebração, que é a celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Hoje nós estamos celebrando a mesa do Senhor, e queremos convidar você para estar conosco, né? Agora no encontro das 18h30, para juntos comermos de sua carne, bebermos do seu sangue, que é a atividade que a gente pratica em todo culto eucarístico, né? Uma grande celebração, e você é nosso convidado. Se você tem disponibilidade no seu tempo, seu horário, se você não tem um compromisso já antecipado, se programe para estar conosco a partir das 18h30, quando estaremos celebrando a mesa de Nosso Senhor. Queridos, nós já estamos aqui no capítulo 1, nós não estamos saindo desse capítulo, né, Lloyd? Está dando pano para manga. No versículo 22 do capítulo 1 da carta de Tiago à igreja. É uma carta magnífica. Tiago, ele é muito pontual, ele é muito preciso nas coisas que ele diz, né? Muito sábio, não né? dá rodeios, né? Não. Ele vai direto ao ponto. E uma das coisas que nesse capítulo 1 está muito clara para nós é a ampliação da nossa escuta, como a gente deve amplificar essa capacidade de escutar as coisas, porque não escutando, ouvindo por ouvir, daquelas audições que a gente se propõe de entrar por um ouvido e sair pelo outro, a gente não compreende as coisas. A gente está ali só para, né, com um fingimento de bons escutadores, né? O Rubem Alves diz que
há muitos cursos de oratória, mas pouquíssimos de escutatória, né? É, perfeito. Porque a escutatória, ela não é muito interessante. É mais interessante se falar, e se falar bem, se pronunciar bem. Mas o que de verdade apaixona a gente é uma boa escuta. Uma boa escuta é capaz de nos apaixonar, porque nós não estamos sendo escutados praticamente nunca. Parece que isso gera importância. Quando eu escuto uma pessoa, eu gero importância. Eu digo para ela, você tem um lugar em mim. Né? Você tem um lugar em mim. Por isso eu estou te escutando. Eu estou considerando o que você está falando. Mas essa capacidade tem diminuído muito ao longo dos anos. Tem piorado cada vez mais as nossas escutatórias. A gente tem escutado muito mal. E a gente precisa melhorar isso. Então, quando eu escuto, eu estou focando o outro. Sim, eu estou dizendo para o outro, em mim tem um lugar para você. E eu não estou nessa pressa de querer me colocar. Eu também, aconteceu isso comigo também. Então, na minha escuta, eu dou importância. É você que é importante nesse momento, para mim, para os meus ouvidos. A valorização da dor, da dificuldade, do problema. Há pessoas que brigam umas com as outras porque o problema delas é maior do que o problema da outra e fica uma discussão. Sim. Uma vez eu estava em casa e eu estava observando 2 pedreiros que estavam trabalhando num telhado. E eu estava escutando, um estava contando um problema para o outro e queria acolhimento. E o outro dizia, mas meu problema é maior do que o teu. Não, o meu é maior do que o teu. E começaram a discutir pelo tamanho e pela hierarquia da dor que um estava sentindo em detrimento da dor que o outro estava sentindo. Então, havia uma competição de hierarquia para ver qual era a dor maior. O outro só queria acolhimento. E a nossa capacidade de acolhimento tem encolhido muito, né? E a gente precisa ampliar essa atitude de acolhimento. Olha a loucura que o Tiago vai falar aqui agora. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando, na verdade, deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e, no minuto seguinte, já nem se lembra da própria imagem, da própria aparência. Olha aqui, que loucura é essa. Entende? É esse o movimento exatamente que a gente está flagrando aqui, né? De pessoas que têm um comprometimento severo com sua escuta. Entra por um ouvido e sai pelo outro, ou seja, não tem consideração, não tem respeito pelo que está escutando, não gera importância, não metaboliza a informação. Estou sempre pronto para dar uma resposta, mas não para compreender aquilo que está sendo dito. Há uma carência de escuta nesse planeta. Verdade. As guerras, porque assim, as guerras, elas aparecem quando o diálogo desaparece. E o que é diálogo? Diálogo é uma palavra interessante, ela tem 2 palavras dentro dela, dilogos. Dilogos. 2, né? É o prefixo di, é 2, indica dualidade, e logos indica fala. 2 falas. É assim, como é que acontece um diálogo? Porque 2 monólogos não é um diálogo. 2 monólogos não é um diálogo. Perfeito. Quando é que acontece o diálogo? Quando tem escuta. Você fala, eu escuto, metabolizo, compreendo, entendo o que você está dizendo, e aí eu tenho meu lugar de fala como retorno para ti. Aí tu escutas, metaboliza a informação e devolve a fala para mim. É aquele jogo de frescobol, né? Aquele jogo de frescobol, que não vamos deixar a bola cair. Diálogo é um jogo de frescobol. Também estou criando aqui uma cópia do Rubem Alves, né? Assim, frescobol. Se eu estou jogando tênis, eu estou desequilibrando o outro.
Então, eu não sustento a bola. O meu interesse nesse jogo não é dialogar, é monologar. Eu quero que a minha fala prevaleça. Então, eu dou cortada. Eu estava jogando ping-pong esse fim de semana com meus netos, porque, assim, eu já joguei muito ping-pong. Eu gosto demais de ping-pong. Eu estava dizendo para eles como é que no ping-pong você tem que desequilibrar o outro. Então, numa cortada, você joga o corpo para um lado, como se você fosse cortar para o tal lado, e com a raquete eu mando a bola para o outro lado. Então, eu engano o outro. Quando eu vejo duas pessoas numa conversa, eu logo percebo se ali está havendo um diálogo, né? Se há um jogo de frescobol ou se há um jogo de tênis, de ping-pong, onde eu quero tirar a todo custo o outro da jogada. Então, lembre-se que diálogo é dois logos. E, às vezes, a gente se vê fingindo que está escutando. Mas não está, não. Não tem importância nenhuma o que você está dizendo. Eu já estou com a resposta na ponta da língua. Eu nem organizei na minha cabeça. Enquanto você fala, eu estou criando o meu novo diálogo. Que não é diálogo, né? É a minha imposição na fala. Isso é tão comum, Lorde. O tempo todo a gente está vendo isso acontecendo, entende? Bispo. Muito comum. E triste também. Eu acho triste. É uma tragédia para qualquer relação. Sim, sim. Né? Porque muitas vezes é um atraso de parceria, tanta coisa envolvida quando não há o diálogo, né? Não há a compreensão, não há o processar. Né, do conteúdo, do que está acontecendo naquele momento. Então, muitas vezes é isso mesmo. Sim. Numa sala de reunião, pode estar acontecendo isso. Todo mundo se enganando, jogando tênis, né, em vez de jogando frescobol. Todo mundo quer lançar a minha fala, ou então a minha ideia é melhor do que a tua, do que a do outro. Né? Sim. Então, é isso. Olha, quem nunca foi a uma consulta médica e viu a diferença entre um médico que escuta e um médico que está ali para prescrever a medicação. A humanização num consultório é a chave. Eu me lembro que, quando eu era criança, os médicos tinham uma escuta, eles faziam uma anamnese, queriam saber sobre seus parentes, sobre... Sim, ok? Mapeamento ali. Quando você saía dali, aquela aflição que você estava já tinha diminuído e muito. Verdade. E, às vezes, o médico passava um placebo e estava tudo resolvido. Verdade. Poxa, que médico maravilhoso, né? Por quê? Ele estava comprometido com a escuta. Mas, com o avanço do império, né, farmacêutico, muitos médicos adotaram uma outra postura. Eles não estão querendo tratar do doente, mas da doença. Eles querem acabar com o sintoma. Eles não querem nem saber qual é a causa, eles querem acabar com o sintoma. É uma crítica meio mal educada da minha parte, mas eu acho que eu preciso fazer essa ponderação. Porque, assim, você está falando o que você está sentindo e o cara está prescrevendo. Quando você termina, né, essa indústria da medicina transformou radicalmente aquele lugar de escuta num lugar de prescrição. E aí o cara sai de lá anestesiando a dor dele, mas não resolvendo o problema. E isso é um problema sério, que não acontece só nas relações sociais, elas acontecem também dentro de lugares que a escuta devia ser mais apurada. Porque muitas vezes, quando você escuta, você resolve um monte de problemas para a vida do outro. Mas se não houver escuta, você não vai resolver, você só vai anestesiar. Entende? Você falou uma coisa muito importante, que onde há essa escuta atenta, que não há um fingimento, né, uma aparência, parece que eu estou solucionando, mas não estou solucionando, é um lugar de confiança, né? Exato. Há um lugar de confiança, de cuidado, de admiração também. Porque se eu tenho
alguém, ou se eu tenho um lugar, eu me encontro em um lugar que eu encontrei, né? Que me importantiza, né? Você entendeu? Uhum. Eu começo a entender que eu pertenço àquele lugar também, Aham. né? Àquela pessoa, aquele momento, Sim. aquela estação, seja como for. Então, isso ali me leva para um outro lugar também dentro de mim, Uhum. de confiança, Claro. né? De tranquilidade, né? De segurança, porque eu também encontrei um lugar, Uhum. né? De acolhimento Sim. dentro de uma escuta. Uhum, exatamente. E é aqui que muitos nós são desatados. Na boa escuta, nós são desatados. Porque quando o outro fala, ele precisa ouvir o que ele mesmo está dizendo. Né? E minhas devolutivas podem solucionar problemas terríveis na aflição dele. Olha, vou voltar a uma estatística do ano passado que a OMS forneceu. 90% das doenças são psicossomáticas, ou seja, elas nascem da aflição psíquica. 90% das doenças. Meu Deus, que triste. Porque não estamos ouvindo o outro. Não estamos escutando, corrigindo aqui. Nós não estamos escutando o outro. Então, a aflição psíquica nasce dessa condição, da falta de escuta. Eu te disse, cara, quando eu era criança, eu saía de um consultório com a sensação de, cara, eu fui importante nesse lugar. E em casa eu não sou, no trabalho eu não sou, mas nesse lugar eu me encontrei importante, porque eu fui escutado. Era tudo que eu precisava. E aí tomou uma bolinha de farinha com açúcar, um placebo, pronto, Tô está bonzinho. resolvido. Estou bonzinho. Puxa, que médico maravilhoso, Que o remédio dele foi fantástico. Placebo. É, isso mesmo. Porque o médico sabia que aquela aflição era psíquica, não era orgânica. Estava afetando, né, o aparelho orgânico dele, mas a origem não era orgânica. A origem era a aflição psíquica que aquele paciente estava passando, né? Então, são essas coisas que a gente precisa estar muito atento, né? A gente pode curar uma pessoa só escutando ela. Isso. A fala cura, Isso. né? A fala é capaz de curar. Amém. E vamos lá, vamos avançar aí? É. Vamos para o 25? Uhum, vamos lá. Eu gostaria de comentar sobre essa parte, quando ele diz, quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte Sim. já nem se lembra da própria aparência. Quer dizer, eu sei o que eu preciso fazer, Mas eu prefiro deixar para lá. deixar para lá. Uhum. Eu fui no Vamos espelho ainda há esquecer. pouco, né? Eu É. fui no espelho ainda há pouco. Olhei, ixi, eu vou ajeitar bem aqui, que o cabelo está assim, está arrebitado aqui, está assanhado e tal. Mas se eu acho uma distração, eu digo, não tenho isso, não tenho recurso para isso, não posso fazer realmente, vou fazer meia boca, né? Ou eu me distraio finalmente, não vou Sim. fazer, deixa para fulano. A nossa relação com o espelho é uma relação corretiva, né? Sim, Não só na questão estética, mas em aprofundamento. fundamento. Lembra que a gente falou do Moisés que mantinha Sim. aquele véu para esconder o que se desvanecia? Paulo diz, cara, era fácil, era só olhar no espelho da palavra. E quando eu tenho uma relação com o espelho da palavra, né, eu me mantenho da mesma maneira desarrumada, desalinhada que eu estava antes. Eu sei o que eu O preciso. espelho me realinha, né? É isso. O espelho da palavra me realinha, não É isso que o Tiago fala sobre esse espelho poderoso, nítido, né? Que sim. nos tira da escuridão, né? Daquilo que é duvidoso e nos traz para tudo que é honesto, que é transparente. Aqui está a palavra, o espelho da palavra. E ele diz, mas se a gente finge que não está vendo, que não está ouvindo, que não está percebendo o que precisa ser feito e não faz, aí ele diz, o que adianta eu ter ido ao espelho? Sim, incoerência. Incoerência. Ele diz, E ele coerência fala, é tudo. É. Há uma forma coerente de se viver, porque a coerência é um lugar de interseção
entre aquilo que eu preciso fazer e o que eu faço. Uhum. Se eu tenho a consciência de que eu preciso fazer e eu não faço, eu estou sendo incoerente com esse meu saber. Sim. E há muitos saberes incoerentes na vida da gente, né? Uhum. Assim, eu sei que eu tenho que mudar, mas eu decido não mudar. O espelho da palavra me traz essa consciência, mas eu decido ser incoerente com esse espelho. Ou seja, eu não faço o retoque que eu preciso fazer. Porque, novamente, eu digo, o espelho é o lugar de correção. Uhum. Né? Perfeito. Da estética interna e da estética Sim, externa. externa. O espelho da palavra me leva a uma coerência das estéticas internas. E o espelho do banheiro, do closet, é o espelho das transformações da estética externa, né? Vai me ajudar a melhorar a estética, né? Aí, esse paletó está desalinhado aqui, está desarrumado acolá, né? Então, a reparação. A reparação. Eu já sei, já entendi que eu não posso usar o espelho, foi claro comigo, que eu não posso usar esse corte de cabelo que não cai bem em mim. Mas eu teimo com esse espelho e continuo a usar. Então, a palavra de Deus é esse espelho, né? Que deixa tudo claro. Mas eu posso entrar nesse estado de fingimento, de mentira comigo mesmo e deixar para lá. Posso sim. Ok, vamos lá, vamos avançar agora? Vamos, 25. Né? Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Pronto, está aqui a solução. Pronto. Essa é a nossa observação diante do espelho. Não é? A prática daquilo que a gente vê no espelho. Cara, é aqui que é a liberdade. Eu sou livre quando eu faço uma utilização coerente com o espelho da palavra. Porque a palavra vai me espelhar, vai me fazer olhar para uma realidade que às vezes eu estou negando, não é? Uma das grandes mudanças que eu tive na minha vida foi por causa do espelho da palavra. Toda vez que eu estava muito desfocado de mim, muito distante de mim, minha estética interna estava virando um monstro, né? E aí, quando Deus me chamou para uma conversa, essas de pé do ouvido, né? Ele me levou ao espelho da palavra. Eu disse, meu Deus, em quem que eu estou me tornando? Né? Porque sem o espelho tu não vê as rugas, sem o espelho você não vê as deformações, né? Você vê os outros, mas não se vê. Né? Isso mesmo. E muitas vezes tem aquele espelho com foco bem, bem grandão, que você, quando você coloca, se assusta. Meu Deus, assim que eu tô. Sim, sim. Porque assim, a gente vê sempre como câmeras, não como espelho. A gente sempre vê do lado de fora. A gente está sempre olhando o defeito dos outros, né? Mas a gente precisa usar o espelho a nosso favor, sendo coerente. Ouvinte e praticante, né? Ouvinte e praticante. Aquilo que a mensagem me transmite. Tem coerência na minha vida? Eu sou praticante dessa mensagem? Ou eu simplesmente me alegro com ela e logo deixo ela de lado porque não serve mais para nada para mim, né? Então, a palavra deve ser praticada, né? A mensagem deve ser encarnada em nós. Vamos avançar mais um pouquinho? 26. Qualquer um que se considera religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade, que agrada a Deus, o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados, que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Pronto, tá dito. Está dito. Cara, é incrível como o espectro religioso nos afasta tanto do Evangelho, né? Porque eu fico muito distanciado do que o Evangelho propõe para a minha vida, que é mudar a minha vida. O espectro religioso está mais preocupado com a vida dos outros e com a vida de uma mera aparência, né? E não com as mudanças efetivas que devem acontecer. Então, toda a nutrição é desperdiçada
porque eu estou focado de maneira equivocada na própria relação com a vida. Porque a vida nesse espelho vai me remeter sempre ao outro, no melhor sentido. Ele está dizendo que religião é cuidar dos necessitados, né? Desamparados que sofrem. Os que entram nesse esquema de corrupção do mundo sem Deus, isso aqui é coisa de religioso. Lembra do dinheiro na cueca, né? Sim. Que o cara é capaz de dar ações de graças com o dinheiro da corrupção na cueca. E por corrupção eu não estou me atendo exclusivamente nas questões monetárias, porque de muitas formas a corrupção nos alcança. Inclusive nas questões da ética, da moral, estamos sendo corrompidos por valores do mundo, não são valores do reino. E quando eu perco essa percepção, quando eu perco essa sensibilidade de fazer alguma coisa naquilo que eu vejo no espelho, Isso. Okay? Eu vou entrando no esquema da corrupção do mundo. Eu vou levando a minha vida como a vida de qualquer uma pessoa do mundo. Eu volto a repetir, nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Não somos. O mundo não é padrão para a gente. O mundo não é padrão para a minha vida social, não é padrão para a minha vida pessoal, particular. Porque no mundo, né, os objetos de atração viram as coisas mais importantes. E a importância não está nas coisas, mas nas pessoas. Sofrimento alheio deve nos interessar. A gente não tem que estar disposto a viver numa sociedade alegre, não é? Mas na sociedade que sofre e que a gente pode fazer alguma coisa para mudar o sofrimento do outro, não é? Amém. Então, é sério para onde Tiago está nos conduzindo, fazendo uma fronteira larga de separação entre o modelo que opera no mundo e o modelo que deve operar no Evangelho. Né? E quando ele fala, depois que olhamos para o espelho, não temos mais como virar as costas, como se não soubéssemos mais onde podemos alinhar ou melhorar, né? Isso aí, quando ele fala que esse que se diz, que fala demais, é só religião, não faz nada, Sim. só fala demais, né? Só fala demais, Só sim. fala demais. Porque, assim, essa postura do religioso é a postura do palestrinha. Sempre uma palestrinha. Tá sempre explicando por uma palestrinha. Sempre tem uma opinião. Sempre tem uma opinião, sempre tem uma posição. Mas fazer o que realmente precisa ser feito, Sim, nada. Nada. Porque não tem interesse, né? O interesse é essa aflição que está em mim, que ela seja descarregada, igual o gato, né? Que a energia estática está nele, ele vai passando por o corpo, estica o rabo para descarregar a energia estática, né? Tu está pensando que ele está fazendo carinho? Não está fazendo carinho em nada, ele está se aliviando no teu corpo, né? Oh, meu Deus do céu, vamos parar de falar mal da vida dos outros e vamos tomar um café à noite e a gente volta já já. Olá, gente, de volta para o quarto e último bloco dessa série. Estamos entrando agora no capítulo 2 da carta de Tiago à igreja e nós vamos encontrar mais coisas preciosas para a gente comentar. Lloyd, capítulo 2, versículo 1, é o texto que a gente vai abordar agora. Meus amigos, não deixem que a opinião dos outros interfira na maneira de viver a fé gloriosa no Senhor. Se um homem vestido com roupas de grife entrar na igreja e vocês dizem: "Sente-se aqui, meu prezado, este é o melhor lugar." Mas quando entra uma pessoa pobre, vestida com roupas velhas, vocês a ignoram e dizem: "É melhor sentar ali, no fundo." Então vocês estão discriminando uma pessoa aceita por Deus e provando que são juízes que não merecem confiança. Meu Deus do céu, Olha que loucura. É essa discriminação que a igreja não nasceu para praticar. A igreja deve ser o lugar que nos iguala a todos, não é? Que nos nivela a todos. Mas vamos comentar logo o primeiro ponto desse
desses 4 versículos que você leu, que é: meus amigos, não deixem que a opinião dos outros interfira na sua maneira de viver a fé gloriosa no Senhor. Por que Tiago está dizendo isso? Porque tem muita gente que se deixa mover pela opinião dos outros. Uma opinião, Lloyd, é só uma opinião. Acima da opinião das pessoas, da minha e da sua opinião, tem uma palavra que nos governa. Tem uma palavra que tem uma importância acima de qualquer opinião. Há opiniões que vão contribuir para uma vida melhor, mas há opiniões que nos arrancam completamente do caminho. Verdade. E eu preciso ter firmeza na fé que eu pratico para que opiniões contrárias a essa magna proposta de viver o Evangelho não me seja retirada com medo da minha reputação a partir da opinião das pessoas. Comumente, a opinião das pessoas tendem a nos incomodar. Não deveria, e a gente tem que caminhar para esse lugar que não deve ser, que é o lugar do incômodo. Mas a opinião de alguém sobre a maneira com que você lida com a vida, ela deve ser respeitada. Toda opinião, na minha opinião, tem que ser respeitada, mas ela não tem que ser considerada a ponto de eu ter que mudar a minha maneira de ser por causa da opinião dos outros, porque ela pode estar desalinhada com a proposta que a fé tem para a minha vida. Então, eu estou num meio, num ambiente onde não há nenhuma importância ao caminho da fé. E se a opinião dessas pessoas que estão nesse ambiente, elas prevalecem sobre mim, elas me corromperam de alguma forma, eu me deixei ser corrompido. Então, assim, reputação é uma coisa que a gente precisa considerar muito, porque nem sempre as pessoas têm opiniões muito verdadeiras sobre o que nós estamos falando. É segundo o padrão dela. Segundo o padrão dela de medir as coisas, de examinar as coisas, de concluir as coisas, e eu não tenho que estar alinhado com esse padrão do mundo, porque o meu padrão é outro, é o padrão da fé. Toda opinião que vem do padrão da fé, eu preciso respeitar, considerar e talvez adotar para a minha vida. Mas se há um padrão fora do caminho da fé, eu preciso avaliar muito bem e não me sentir ressentido porque essa opinião está me fazendo mudar de posição. Eu tenho que estar bem claro nas coisas que eu creio, nas coisas que eu acredito, nas coisas que são importantes para mim, para eu não ser demovido pela opinião dos outros. Paulo dizia que, graças a Deus, ele ficou livre da expectativa dos outros. Uau! Porque a expectativa dos outros gera em nós um desespero para atender a essa expectativa. Ninguém crie sobre mim uma expectativa que eu não possa atender, porque eu não vou atender. Não cabe em mim. Não funciona comigo. E está tudo certo. E a gente não tem que brigar por causa disso, porque são padrões adotados por cada um de nós. Então, a gente precisa estar bem claro nas coisas que a gente está crendo, né? Esse início aqui, quando o bispo, né? Era um bispo, Tiago, né? Sim. Era o bispo lá da comunidade de Jerusalém. Ele traz para cá, falando sobre opinião, ele era um homem de opinião, né? De uma opinião, e ele ouvia. Para ele dar uma opinião, um conselho, ele ouvia bem aqui. Por isso ele fala muito em escutar direito, ter essa escuta profunda, para poder você ter também uma opinião, ou então um conselho também profundo, assertivo, né? E ele aqui, ele traz isso aqui, lembra lá do concílio? Eu gosto de ver isso aqui, porque quando ele escreve tem tudo a ver lá em Atos
Atos 15. Ele se demorou em dar opinião. Ele ouviu todo mundo falar, ouviu Pedro dando a opinião sobre os judeus. Aí, quando Pedro disse assim, olha, a vontade de Deus era que todos, ninguém ficasse de fora, que todos estivessem incluídos no plano da salvação. Ele ouviu, ele não se meteu nesse momento, deixou Pedro falar tudo, todo mundo falar, todo mundo ficou em silêncio, e só aí ele começou a dar a opinião dele, o conselho dele, né? Então, ele é esse homem aqui que ele não interfere de qualquer forma, ele interfere trazendo profundidade, trazendo sabedoria, porque uma boa opinião, ela tem que trazer, tem que gerar nisso confiança, tem que gerar em nós, olha, né, que fulano me deu esse conselho, me deu essa opinião, até que eu disse para ele que ele não tinha nada a ver com a minha vida, não. Nada com o que estava acontecendo na minha casa, ou no meu ministério, ou na minha profissão, mas eu levei para casa, fui ver como feedback, né? Fiquei atenta, não ao fulano, a pessoa, mas o que essa pessoa disse sobre o que está acontecendo comigo. Muitas vezes, um bom feedback é bom para a gente fazer um autoexame, né? Mas aqui o que ele está dizendo é para que a gente não interfira, não rache a nossa vida, né? Por causa do outro. Né? Não, por causa do outro. Então, isso aqui é muito válido para mim. Sim, eu estou colocando aqui, digo, isso é válido para mim, esse conselho. É muito atual para o momento presente. Sim. Ele emenda esse assunto da régua de medir para aquilo que acontece, às vezes, dentro de uma reunião, que é o que ele traz aqui, né? Sim. Numa reunião, nós temos uma régua de medir que é muito equivocada. A maneira do outro vestir, a maneira do outro se comportar, pode gerar em nós uma expectativa hipócrita e desleal de desconsideração com o que se passa com o outro, né? Não tem tudo a ver, mas não tem a ver com o ambiente religioso. Me lembro que eu morava perto de uma concessionária, que era uma concessionária muito importante da Volkswagen. E aí, um dia, entrou na concessionária um homem que ele estava, assim, numa vestimenta que não era de grife, ele estava com uma sandália de dedo, uma calça bem velha, uma camisa já bem deteriorada, com um saco de supermercado debaixo do braço. Aí ele se aproximou de um carro, um Santana na época, um Santana. Era um carro caro naquele momento. Ele olhou um Santana branco e disse, quanto custa? Aí o vendedor que queria espantar ele da concessionária, disse, ele é muito caro. E saiu andando. E ele queria continuar fazendo perguntas. E o cara foi embora, despachou ele, não quis atendê-lo. Aí ele procurou uma outra pessoa. E a pessoa foi mais atenciosa com ele. E aí ele disse, eu quero um branco e um preto. Esse branco eu vou dar para minha esposa e o preto eu vou usar. Aí ela queria abrir o financiamento. Ele disse, não, vou pagar à vista e em dinheiro. E tirou de dentro da sacola um pacote de dinheiro para pagar os 2 Santanas à vista. E para mim isso ficou como uma lição muito preciosa. Não subestimar os outros a partir da minha economia. Na minha economia, eu tenho uma maneira de enxergar as coisas, de interpretar a vida. Mas não é a minha única economia que governa as relações. E eu preciso ter muito cuidado com isso, porque ao discriminar uma pessoa, você pode estar jogando fora uma oportunidade fantástica. Eu tenho um amigo que ele é muito esperto, mas ele levou um calote terrível de um estelionatário, porque ele olhou para a roupa de grife, olhou para o relógio falsificado no pulso,
olhou para uma carteira falsa e perdeu uma dinheirama para um falsário, porque ele olhou para a aparência. E ao olhar para a aparência, ele foi enganado por aquilo que parecia ser, mas não era. Então, é muito possível que em qualquer ambiente, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente familiar, a gente subestime aqueles que estão conosco. Me lembro do Samuel, que vai à casa de Jessé para ungir o rei, e Jessé está com a aparência na cabeça, mandando... E se esquece que tem um filho que está lá no meio do rebanho, né? Cheirando a ovelha. E era justamente, naquele texto, Deus diz para Samuel, Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. É esse olhar para o interior que a gente precisa migrar de lugar. A gente precisa migrar o olhar do exterior para o olhar do interior. Porque você pode estar discriminando pessoas tão preciosas, tão importantes, e pode estar botando canalhas nos lugares errados. Assumindo a tribuna, assumindo os lugares de honra, quando essa pessoa não era digna nem de estar naquele lugar. E a gente está discriminando pessoas tão preciosas que são dignas dos primeiros lugares, né? É fazer acepção de pessoas, né? Mas, claro, exclusão, separar, muitas vezes controle de um lugar, limpar o ambiente, né? Não, fulano vai sentar mais ali, da quarta fileira para trás, para que aqui na frente fique só o pessoal mais bonito, de aparência mais saudável, de aparência luxuosa, né? Moderna. Então, isso a gente vê hoje em muitas plateias hoje, né? A gente lida com concursos, treinamentos, e muitas vezes estão ali, as primeiras cadeiras, para aqueles que estão mais, de aparência mais, né? Apurada, luxuosa, com suas canetas, né? Bonitas, de grife. Então, quando o Tiago diz aqui que nós não somos juízes, que tudo que nós estamos vendo é só o exterior. Né? O exterior. E, às vezes, canetas falsificadas. Relógios falsificados, né? Sim, isso para mesmo. parecer que não? Muitas vezes, bispo, hoje é muito moderno se adotar cores, tonalidades, para que o ambiente fique mais sofisticado, né? Para que eu pertença, para que eu me sinta pertencente àquele ambiente. É o tom rosa, escolha a sua paleta. Hoje essa reunião está dentro dessa paleta, para que eu não me sinta fora daquele lugar. Eu estou aqui, olha como eu vim, eu não vim vestida nessa cor. Então, hoje os ambientes são controlados. Isso aqui é um controle que se exerce sobre a plateia, sobre o ambiente. Então, muitas vezes, as mulheres, nós adotamos, então eu tenho que ir com essa roupa, olha aqui, interferir na opinião, né? Aquela coisa. Então, eu tenho que ir com essa roupa, porque diz que aqui que nós vamos para esse lugar com esses 4 modelos de roupa, então cores. Para quê? Para que o ambiente esteja o quê? Homogêneo, controlado, sem exclusão, para que a pessoa ali não se sinta excluída, né? São as plateias de hoje. E o critério de Deus é do acolhimento, não é da exclusão, né? Não, do acolhimento, entende? O corte de cabelo, tudo isso fala sobre a pessoa. Fulano, não, coloca aquela pessoa olha aquela que chegou ali com aquela roupa ali, coloca da quarta fileira para lá, e traz aquela que está ali para sentar aqui na frente, entende? O auditório está montado, né? O auditório está montado. É triste, mas essa ainda é a nossa realidade. E nós não podemos dizer que essa é apenas a realidade de um treinamento, né, de algo que está longe, mas dentro das nossas igrejas também essa é a realidade. Está na frente, né, quem está com a roupa melhor, a cadeira marcada, quem vai sentar aqui é quem tem o cargo de tal, o título tal. Eu já fui tirada das primeiras cadeiras, porque eu não tinha credencial de pastora. A pessoa perguntou, e eu ia ministrar nesse evento. Mas a pessoa fez a pergunta, a senhora é pastora? Eu disse, não, então o seu lugar não é aqui. Porque eu não sou pastora mesmo.
me deixou em pé e eu fiquei procurando onde eu vou sentar, onde eu vou sentar. E eu só via tudo marcado por cores, cores. Eu não fazia parte, não estava naquela paleta de cores, cores, cores. Aí eu fiquei em pé. Aí depois veio a pessoa que eu era convidada para ministrar, veio e disse, Loide, venha, sente aqui. E me colocou no lugar da frente. A pessoa do evento depois veio, mas a senhora não me disse que a senhora não era pastora? Eu digo, eu não sou mesmo. Eu vim ministrar no evento. E depois ela foi ter que pedir 1000 desculpas por aquilo. Então, isso é olhar a aparência. Ou então, porque eu não estou com uma credencial, com um crachá que identifique onde eu vou sentar. Né? Então, muito cuidado nos nossos eventos. Nós que fazemos tantos eventos e muitas vezes nós excluímos pessoas, separamos, né? Ferimos pessoas por causa de uma credencial, por causa de que não tem uma carteirinha para entrar naquele lugar, porque não está com aquela camiseta daquele lugar, não pode ficar aqui. Então, muito cuidado com isso. É quando o bispo Tiago fala, muito cuidado, é melhor sentar ali no fundo, você que não está com essa cor. Ele diz, não diga isso não, você está sendo juiz, você não tem essa condição de julgar ninguém, o que ele fala aqui. Mas é muito comum, eu fui a uma reunião, uma ocasião, com um amigo, eu estava hospedado na casa dele, era um pastor, e ele pastoreava uma igreja underground, submundo. Então, ele tinha uma aparência de gente do submundo, um cabelo muito grande, com muitas tranças, uma calça e uma bota. Então, ele tinha aquela aparência de um cara. Aí ele disse assim, cara, é uma reunião de pastores, então eu vou botar até um paletózinho. Aí ele botou o paletó do casamento dele. Curtinho. E nós fomos entrando no local do evento e quando eu entrei, eu estava na frente, eu entrei e ele vinha logo atrás. E quando eu percebi a ausência dele, eu disse, ué, o que aconteceu? E eu voltei. A mulher que estava na roleta lá, deixando ou não deixando entrar, ela disse, não, você não vai entrar. Não, mas eu sou convidado, mas você não pode entrar. E estava impedindo ele. Eu me aproximei e disse, querida, o que está acontecendo? Não, esse moço que quer participar da reunião. Eu disse, mas ele é um pastor. Ele é um homem santo, um homem dócil, é uma figura muito preciosa, senhora. Ela disse, mas olha como ele está vestido. Eu falei, não importa. Ele deu o melhor dele, essa é a melhor roupa que ele tinha na casa dele. Então, senhora, por gentileza, abre a catraca e deixa ele passar. E ela, atendendo meu pedido, abriu a catraca e deixou ele passar. Mas ele ficou barrado, porque ele não estava elegante aos olhos dela para participar daquela reunião. Ele se esforçou, botou até o paletózinho do casamento dele. Mas estava à altura. Não estava à altura. E era um cara talvez mais digno do que todos nós ali. Entende? Então, esse critério é um critério muito humano, muito mundano, muito pertencente ao sistema. E aí a gente vai quebrando a cara da gente. Né? Vamos lá, para onde estamos indo agora? Versículo 5. Escutem, vocês não sabem que Deus não é como nós? Ele escolhe gente desprezada pelo mundo para serem primeiros cidadãos do reino, com plenos direitos e privilégios. O reino foi prometido a todos que amam a Deus. Como podem menosprezar esses mesmos cidadãos? Não são os grandes e poderosos que exploram vocês nos tribunais? Não são eles que difamam nosso novo nome de batismo, cristão? Olha que loucura. Vocês devem cumprir o princípio maior das Escrituras. Ame o próximo como a você mesmo. Mas quando ficam bajulando pessoas ditas importantes, quebram esse princípio.
Vocês não podem escolher o que querem cumprir na lei de Deus e ignorar o restante. O mesmo Deus que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se alguém não adultera, mas mata, acham que uma coisa cancela a outra? Não, não, não. Quem mata é assassino e ponto final. Vamos concluir aí. Falem e ajam como quem espera ser julgado pela lei que liberta. Porque se vocês se recusam a agir com bondade, não devem esperar tratamento gentil. A misericórdia, que é gentil, sempre vence o julgamento, que é severo. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. São lições práticas, né? Tiago vai expor coisas tão práticas que acontecem todo dia. Acontece a todo instante na vida da gente. E essa consideração que Deus não é como nós, não é mesmo. Não. A nossa régua de medir, a nossa ética humana, não é a ética divina. Se a gente compreende a ética divina, é para lá que a gente tem que ir. É para lá que a gente tem que submeter a nossa ética humana. Isso mesmo. É como Deus lida com as pessoas, considerando-as. Quando ele diz que ele considera a gente desprezada, todo operador do Evangelho, esteja em que posição estiver, precisa compreender que a operação do Evangelho é assim. A gente não despreza as pessoas por causa da aparência delas. É possível que eu esteja desprezando um Davi no trono de Israel, quando eu olho para o desfile dos filhos de Jessé. Olho para a aparência, olho para o físico e não olho para o essencial, que é o interior dessa pessoa. Essa nossa régua está muito equivocada. Né? A gente precisa ter uma régua de medir com mais apuração, né, de cada milímetro, para a gente não estar medindo equivocadamente. Porque depois que uma peça está estragada, para recuperá-la, né, pensa num cara que está construindo uma casa e, de repente, ele faz uma medida equivocada naquela madeira. Meu Deus. E corta 1 centímetro, 2 centímetros. Como é que vai fazer agora? Que a peça não cresce sozinha. Então, assim, o critério de medição precisa ser muito cuidadoso, para que a gente não danifique aquela peça que a gente julgou inadequada quando ela é a mais adequada, né? Essa é uma lição de aprofundamento nas relações da vida, né? É, isso mesmo. Aí, quando ele diz aqui, é bem interessante quando ele diz assim, ame o próximo como a você mesmo, né? Que ele está apenas aqui repetindo o que o Senhor Jesus já fala, né? Claro. Aqui ele está colocando ame como... O amor é a base de todas as coisas, é o amor. É o amor, é olhar para o outro, eu estou te amando quando eu te coloco aqui, eu estou te amando quando, né, eu olho para você com essa escuta, quando eu ouço você com a minha escuta atenta, eu estou te amando. Lloyd, quando eu me rendi ao Evangelho, logo eu fiz a minha união com Cristo numa igreja. Se eles tivessem me considerado na aparência que eu cheguei, eu não teria chegado até aqui. Foi porque houve acolhimento, houve respeito, ou um olhar além da aparência para que a gente pudesse chegar até aqui. Glória gente, a Deus. Terminou nosso programa e eu me distraí aqui, nem vi. Eu queria desejar a todos um bom domingo. Logo mais às 18h30, nós estamos reunidos aqui em torno da mesa do Senhor e quero convidar você para estar conosco. Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Bom domingo a todos e até o próximo domingo. Shalom.